Quando ficar pesado, não espere ser carregado, carregue o peso. É nesses momentos de grande peso que seu caráter é revelado. Quando todos ao seu redor estiverem cansados, seja você aquele que vai primeiro, levante-os, carregue o peso. Se você quer mudar sua realidade, a primeira coisa que precisa mudar é a si mesmo. Porque a realidade que você está vivendo é um reflexo de você mesmo. Você não pode esperar que os outros te entendam. Essa é a minha recomendação. Quando olho por isso, vejo perfeitamente, percebo que na vida é igual. Sei onde quero ir, tenho sonhos malucos e sei que poucos vão me entender. É como um par de óculos. Se eu pegasse minha receita e desse para outra pessoa com uma visão diferente, ela poderia colocar os óculos e dizer: isso está embaçado, como você consegue enxergar? É bobo, não tem Deus nisso. Como disse, o universo, ou o que você acredita, te deu a visão. Você sabe onde quer chegar. Você precisa de um futuro inspirador, precisa continuar avançando e não pode esperar que os outros entendam seus sonhos. Eles não foram colocados neles, mas em você. E a última coisa que vou dizer sobre isso é: pare de esperar por permissão, porque a única pessoa de quem você precisa de permissão é da pessoa no espelho. Só há uma coisa no universo que você controla totalmente: seu pensamento. Para mudar qualquer condição da sua vida, é preciso mudar os pensamentos que as antecedem. Você precisa mudar o que se passa na sua mente. Tudo o que você acredita com sentimento, e esse é o ponto-chave, com sentimento, e quanto mais emoção você coloca em uma crença, isso se torna a sua realidade. Se você acredita, a maioria das limitações que temos não existe na realidade, elas existem apenas na sua própria mente. Então, eu não sei quem precisa ouvir isso, mas a sua vida melhora muito quando você percebe que não tem absolutamente nenhuma obrigação de ser a mesma pessoa que você era ontem. E sabe, não estou dizendo que suas experiências passadas não são importantes, porque elas são tudo o que você já passou. Seja vendo como positivas ou negativas, isso te moldou e fez quem você é hoje. Então sim, claro, você pode ser o resultado atual das suas decisões, mas isso não significa que tem que ser o resultado final e definir toda a sua vida. Este é apenas quem você é agora, e sua única responsabilidade é aceitar as coisas como são. Um estado temporário que é tão fluido quanto todos os outros que vieram antes dele, então apenas deixe tudo ir, senhora. Porque você mesmo é o maior projeto no qual vai trabalhar na vida, então apenas permita-se ser esse constante trabalho em andamento que está longe de ser concluído. E se corpos, mentes e espíritos quebrados, comecei a pensar: e se eu conseguir fazer isso? E se eu conseguir realizar um maldito milagre? E se eu conseguir me tornar alguém que ninguém acha que eu posso ser? Todo mundo sabe que você acorda às 3 da manhã quando deixou sua vida sair dos trilhos. As decisões que você toma agora são grandes demais. Você chora por algo da infância, mas já não é mais criança. O difícil é dar o primeiro passo, o resto é só persistência. Então, o que eu quero que você entenda sobre a virada é que 90% é trabalho, mas os últimos 10% são luta. Você se compromete a fazer isso a longo prazo, seja difícil ou fácil, não importa, você vai fazer isso. Sugiro que você estabeleça metas que vão além da sua vida. Eu digo para você estabelecer metas o mais cedo possível, assim que for humanamente possível. Você nunca vai superar sua maior expectativa. Você nunca vai superar seus pensamentos mais altos e malucos. Isso é garantido. Então, por que definir metas baixas? Todas as ferramentas que você tem, e a maioria das pessoas não vai usar todas as ferramentas que possui. Porque tem medo, não sabem controlar, não querem reconhecer e temem ser julgadas. Elas querem se destacar, querem ser diferentes, querem que as mulheres as reconheçam. Mas elas têm tanta dúvida sobre o que a grandeza e a corrida implacável realmente exigem para vencer repetidas vezes. Todos nós temos medo, mas esses indivíduos têm tanta dúvida
Pense nos momentos em que tudo estava dando errado, nada estava dando certo. O que te manteve em frente? O que te manteve em frente? Você estava naquele lugar. O que te manteve em frente? Essa era a sua energia sombria. Quando um novo dia começa à meia-noite? Se um novo dia começa no escuro, por que você tem medo de usar seu lado sombrio para seus novos começos? Contamos a história para nós mesmas, assumimos o único papel que conhecemos e depois não sabemos como separá-lo de quem somos. Entendemos que o elogio manipula. Aceite seu próprio elogio, diz sua mente. Se você diz é verdade. É por isso que a autocrítica entra e causa tanto dano e o autoelogio entra e faz tanta reparação. Porque as palavras mais importantes que você ouve são as que diz para si mesma. Há muitas pessoas por aí que não estão escrevendo sua própria história, estão deixando outras pessoas escreverem essas histórias por elas. Então, a primeira coisa é que esse é o primeiro grande problema aí. O primeiro grande problema é que você colocou muitas pessoas acima de você. Nunca coloque ninguém acima de você. E quantas vezes desistimos de um sonho porque fomos zombados pelas pessoas ao nosso redor? E tudo o que estou sugerindo para você é que, quando rirem de você, zombarem de você e quando as pessoas não entenderem o seu próximo nível de excelência, isso só significa que você tem um grande sonho e isso só significa que você está no caminho do crescimento. Mas o impulso exige que você sempre faça a próxima coisa para manter o impulso acontecendo. E o motivo de você se colocar em um estado de paixão é para que você mude a sua vida. E a única coisa que muda a sua vida é tomar uma decisão. E nada vai acontecer neste mundo, tudo vai acontecer maravilhosamente bem, mesmo que você não esteja lá. Todo ser humano deveria estar ciente disso a cada momento da sua vida. Não importa o que o mundo inteiro diga sobre isso, não importa quão significativo seja o trabalho que você está fazendo. Você deve entender que amanhã de manhã o mundo continuará bem sem você, onde quer que você esteja. Se você se lembrar disso constantemente, não terá motivo para ser tão sério. Tudo o que eu não queria fazer foi o que me trouxe até onde estou hoje, cada coisa. Então é onde encontramos conforto. Foi aí que comecei a ficar assustador quando comecei a pensar: ah, está chovendo, não vou sair lá fora. Não. Você não pode dizer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, enquanto você está nesse estado de paixão, é aí que você toma decisões. Se você toma uma decisão em um estado sem impulso, se você toma uma decisão de um lugar onde não há paixão, você não vai ganhar impulso, você não mata o impulso, é decidir, comprometer-se e resolver. De verdade, para que você faça as coisas acontecerem e a pessoa que você será a partir de amanhã seja mais quem você realmente sabe que é. A maioria das pessoas na sua mente vai tomar uma decisão e dizer: nós vamos fazer isso. Seus sentimentos sempre fazem sugestões. Quando você falha, seus sentimentos te dão desculpas. Sua mente te torna mais resiliente. Existem coisas nas quais você sabe que deve focar, mas isso te assusta. Quero que você olhe para onde, na sua vida, essa história está te roubando dos seus sonhos e onde ela está te dando uma desculpa para evitar as coisas que você sabe que precisa fazer. As pessoas vão apontar suas fraquezas, mas há grande diferença entre elas e seus defeitos. Seus defeitos são seus presentes. E as pessoas estão tão ocupadas tentando lidar com seus defeitos e mudá-los, quando na verdade são esses defeitos que permitem que elas continuem nessa corrida. Todos são bons em algo, não é preciso ser bom em tudo. Não adianta fazer tudo e não ser mestre em nada.
Então seja realmente boa naquilo em que você é boa e não se preocupe com o que você não é boa. Nem todos somos bons nas mesmas coisas. Descubra seu talento, encontre o que ama fazer. O que você está destinado a fazer está diretamente ligado e absolutamente conectado ao que você ama fazer. O que eu vou fazer hoje para mudar o que vejo nesse espelho? Como você lida com isso é enfrentando. Você enfrenta isso todos os dias. Você enfrenta isso todos os dias da sua vida. As coisas como a aparência das pessoas, como as pessoas agem, o quão inteligente alguém é. Essa é uma corrida que você faz completamente sozinho e você está por conta própria. O crescimento só vem através da dor. Aquilo que você não odeia, você eventualmente vai tolerar. E eu acho que isso identifica a vida da maioria das pessoas, em outras palavras, elas são medianas. Acaba se tornando uma espécie de asfixia lenta, é quase como um anestésico, e com o tempo, ficamos meio que imunes e insensíveis à mediocridade que estamos nos tornando. Sem aspiração ou objetivo, sua vida perde sentido. É preciso uma hierarquia de valores. Tem que haver algo no topo, tem que ser algo importante. Se você não tiver isso, sua vida não tem nenhum sentido. Então, se você critica a hierarquia, né, ou até mesmo a ideia de hierarquia, você destrói a ideia de aspiração e aí as pessoas não têm nada. Acredito que esse é o maior fator que tira o sucesso da maioria das pessoas. Que você usa o que outras pessoas podem dizer ou pensar, ou podem se decepcionar, como uma desculpa para não ser totalmente você mesmo, para não ir atrás do que você realmente quer. Você só elimina da sua vida o que deixa de aceitar, e isso é difícil de entender, na minha opinião. Olha, o que você acha que vale e o que você vai tolerar é exatamente o que você vai trazer para a sua vida e como a parte externa da sua vida vai parecer. Não, existem dois motivadores, certo? Existe a busca pelo prazer, querer conquistar algo, correr atrás do sonho, mas também existe a evitação da dor. Eu sou ótimo. Nós nos cercamos de pessoas que nos fazem sentir ótimos, que nos dizem o que queremos ouvir. Em segundo lugar, estamos entre pessoas incomuns. A gente não gosta dessa sensação. A gente gosta daquela pessoa que diz: "Ei, sabe como é? Não estou me sentindo bem hoje, cara." E eles dizem: "Ah, tudo bem, irmão." A gente não quer que eles mintam. A gente não quer aquela pessoa que está sempre desafiando nossas fraquezas. A gente quer aquela pessoa que está sempre, fazendo a gente se sentir bem, confortável e seguro aqui na Terra. Essa é a mediocridade da vida. A gente quer ser o melhor entre as pessoas comuns. Se você não desenvolver suas capacidades e não realizar seu potencial, pode até ter sucesso externamente, mas vai ser profundamente infeliz porque não está cumprindo com seus dons, com sua natureza. Por isso, esse caminho é construído de baixo para cima. Cada pessoa descobre seu dom, transforma isso em habilidades valorizadas e depois usa isso para ter sucesso contribuindo. Mas a carreira de uma pessoa é infinita, não tem fim. Nossas vidas são finitas, mas a vida é infinita. Pessoas vêm e vão, mas a vida segue. Elas passam a vida inteira trabalhando por um objetivo, embora a maioria nunca o alcance. Os poucos que conseguem não sabem o que fazer depois, porque seus objetivos eram finitos, Então, há componentes finitos na sua carreira, mas sua carreira deve ser infinita. Então sim, claro, você tem que vencer o jogo finito, você tem que conseguir o papel, mas imediatamente quando você consegue o papel, agora você se converte para o infinito. Então a mente de macaco fica pulando de galho em galho. Ela não quer focar na raiz do problema. Ela quer encontrar a próxima banana, quer encontrar a próxima desculpa, quer encontrar a próxima gratificação instantânea, certo? Por isso, a mente do macaco nunca vai te ajudar a focar nos seus pontos fortes. O motivo pelo qual temos dificuldade em encontrar nossa paixão é porque o mundo constantemente nos afastou do nosso estresse. Sempre nos orientaram a focar nas fraquezas. E assim todos nós fomos programados para dizer: "Ah, suas forças estão bem, elas são boas do jeito que são, mas por que você não está tendo um bom desempenho nisso?" Então, uma maneira de conhecer seus pontos fortes é se perguntar: o que você faz que você se sente mais confiante fazendo?
Quando você fica cansado, quando você fica fatigado, quando você fica desanimado, quando está em uma fase ruim, são seus hábitos, rituais, rotinas e seus padrões que te sustentam. Se você não tem bons hábitos, não tem bons rituais, não tem boas rotinas. Na vida, você sempre enfrentará momentos ruins, fases difíceis, fadiga e estresse. Então você quer ser normal? Então você só quer ser como todo mundo que anda por aí no mundo, sem saber o poder que existe dentro deles, estando satisfeito em ser medíocre. Assim como essas pessoas andando por aí, não sabemos o quanto são talentosas. Você foi fundo na fome, na voz do que é genuíno no momento de centramento. Uma das coisas que posso te dizer enquanto você pensa sobre seus objetivos e sonhos. Todos nós podemos dizer com integridade que é possível que, se qualquer pessoa em qualquer momento viveu o seu sonho, então é possível que eu possa viver o meu. Tudo que eu quero que você faça é tentar, só isso. Eu só quero que você tente naqueles momentos em que você se ouve. Eu quero que você tente naqueles momentos em que você sabe que é hora de se manifestar. Eu quero que você tente. Só peço isso de você. Porque se fizer isso, e digo simplesmente como se fosse fácil, né? Você vai literalmente desbloquear o potencial da sua vida. Você tem que se perguntar, eu sou capaz de transformar essa fantasia minha em um fato? Será que consigo realizar isso e transformar minhas ideias em realidade? Agora você dirá sim, sou capaz ou não sou. Se você percebe que é capaz, se você entende esse potencial, esse poder dentro de você, então você precisa se perguntar, você está disposto? E há uma longa série de testes ali. Você nem sabe com o que vai se deparar. Uma coisa é certa, você enfrentará o ridículo. Você tem que estar disposto a fazer o que for necessário se realmente quiser transformar sua fantasia em realidade. No momento em que você diz, sim, eu estou disposto, nesse instante você criou sua teoria. A vida recompensa a ação, não a inteligência. A vida recompensa a ação, não a inteligência. Um dos perigos é que pessoas inteligentes criam desculpas melhores quanto mais inteligentes são. Quanto mais habilidoso você é em se convencer a não agir, em provar para si mesmo que toda ação que você poderia tomar é pequena demais, insignificante demais e não vale a pena. E George Leonard, que trouxe o jiu-jitsu do Japão para os Estados Unidos. Uma das coisas que ele disse é que absolutamente você não pode fazer tudo, mas pode fazer uma coisa, depois outra e outra. E é assim que você faz um progresso enorme na vida, fazendo uma coisa, depois outra e outra. O que importa é que você apareça e tente agir semana após semana, mês após mês, ano após ano. Com um pouco de inteligência, você começa a ficar cada vez melhor, começa a se expressar melhor. E é tão fácil se convencer a não agir. Mas é muito importante lembrar que a vida recompensa a ação, não a inteligência. Não o que você tem de esperto na cabeça, mas sim a ação no mundo. Todo dia você tem a chance de tomar uma decisão. Você pode escolher continuar do jeito que as coisas estão, fazendo o que sempre fez e reclamar de como a vida pode ser injusta. Ou você pode escolher deixar de lado o que tem te segurado, focar no que está ao seu alcance e buscar o caminho do crescimento. É a escolha entre se sentir derrotado pelos acontecimentos fora do seu controle ou se contentar com uma vida inferior do que você sabe que é capaz. E dizer para si mesmo que chega, que você não será mais essa pessoa. Que você vai dizer adeus ao comum para experimentar o extraordinário, que a partir de hoje, agora mesmo, você vai se comprometer a ser alguém melhor. Alguns de nós passam pela dor e ela se torna a nossa lápide. Alguns de nós passam pela dor e ela vira uma cicatriz e vivemos uma vida de recompensa.
Vou repetir. Em 2025, faça um favor para mim e se avalie ao votar. Veja todas as opções na urna: médico, advogado, professor, presidente, prefeito, governador. Antes de marcar qualquer uma dessas opções, olhe para você mesmo antes de qualquer coisa, se avalie e vá se olhar no espelho e diga: ei, eu sou o meu bilhete de loteria, eu sou o meu bilhete para sair do bairro. Ou, sabe, eu sou a maldição quebrada, chame como quiser. Quando parei de culpar minha mãe, meu pai, a polícia, o sistema e assumir responsabilidade, tudo mudou. Você? Abraça o caminho solitário. Se o caminho que você está seguindo parece solitário, isso deve te assegurar de que você está indo na direção certa. Porque muitas pessoas simplesmente não estão dispostas a suportar as dificuldades que vêm com o caminho do sucesso. Então, se você está se sentindo sozinho agora, isso significa que você está disposto a fazer as coisas que ninguém mais faz. Sabe, todo mundo diz que tem um grande sonho ou aspiração ou uma grande visão para o futuro, mas ninguém está disposto a suportar as dificuldades que vêm com isso. Mas você está, o que mostra para onde você está indo, meu amigo. Você está indo direto para tudo o que sempre quis. É assim que deveria ser. Você sabia que ia ser difícil, então não vamos fingir surpresa. Agora tudo está acontecendo exatamente como esperado, então o que fazemos agora? O sucesso é a melhor vingança. Conforme você cresce, eles se tornam irrelevantes enquanto você se destaca. Ninguém os ouve, nem derrota. Sua sombra é tão grande que os outros não os veem. Para começar, quando as pessoas copiam, elas copiam as coisas erradas porque não sabem porque aquilo funcionou no início. Quando isso quebra, eles não sabem consertar, pois não criaram isso. Então não se preocupe, os imitadores sempre vão ficar para trás. Eu prefiro ir longe demais do que não ir longe o suficiente. A única recompensa que você recebe por pegar leve é o fato de que no momento é mais fácil. Se você quer resultados, mas percebe que está relaxando e não faz nada, talvez não queira realmente esses resultados. Se aprendi algo com a vida, é que às vezes os momentos mais sombrios podem nos levar aos lugares mais brilhantes. Aprendi que as lições mais difíceis ensinam as mais importantes, e as lutas mais dolorosas trazem o crescimento mais necessário. Disse: em tempos como estes, ajuda a lembrar que sempre houve tempos como estes. Por fim, vamos ler. A melhoria contínua é melhor do que a perfeição adiada. Não é obrigação de todos garantir que você se sinta bem. Não é obrigação de todos resolver seus problemas. Não é obrigação de todos garantir que você esteja feliz. Isso depende de você. Só você entende que está onde está por causa das decisões que tomou e das ações que realizou. Se você se convence de que a culpa é dos outros, fique infeliz. Não só toda a sua vida é uma mentira, mas você vai ficar preso nessa miséria para sempre. Se você realmente quer se libertar da escravidão mental, se você realmente quer escapar da cela da prisão, se você realmente quer melhorar sua vida, culpe a si mesmo. Porque para consertar a sua própria vida, você tem que acreditar que foi você quem a estragou em primeiro lugar. E se você tem o poder de bagunçar toda a sua vida, você também tem o poder de consertá-la. A jornada mais longa que você fará são os centímetros da sua cabeça até o seu coração. Nunca é uma jornada fácil, mas a mais importante que você fará é encontrar coragem para construir uma vida em torno do que mais importa para você. Existem momentos decisivos em nossas vidas que têm o poder de nos empurrar para uma história totalmente nova e empolgante, da qual não há retorno. E se esse momento para você for hoje? Chegou ao fundo do poço, que bom. Você sente que perdeu o controle e que o mundo desaba sobre você sem poder fazer nada. Tipo, não importa o que você tente fazer para remediar esse estado terrível de existência, só fica mais sombrio. Ótimo, aceite isso, pare de fugir. Há uma montanha com o pico tão alto que some atrás das nuvens.
Quero que você olhe para ela, abrace a sombra que ela projetou sobre você todo esse tempo. Entenda que essa montanha não é uma entidade estranha. Ela é você, você é a montanha. E hoje você para de se encolher diante do seu próprio potencial. A diferença entre sentir tristeza e ser triste, sentir raiva e ser raivoso. Você pode sentir raiva o quanto quiser, pode sentir tristeza o quanto quiser, mas não faça coisas tristes, não faça coisas raivosas. E eu acho que isso é o que significa força. Você pode chorar, pode ficar triste, você pode fazer todas essas coisas, mas fazer o que você tem que fazer apesar disso, isso é resistência mental. Vou fazer o certo mesmo me sentindo assim. Se dominar isso, domina qualquer coisa. Você carrega peso. Eu já estou preso agora. Eu realmente achei que teria deixado minha marca, sabe? Encontrado meu propósito, mas em vez disso, eu perdi muito tempo, de verdade. O tempo nunca é desperdiçado, ele silenciosamente te molda de formas que você ainda não percebe. Sabe, é engraçado, cara. Muitos de vocês, caras mais novos, acham que ser grande é uma escolha, mano. Não é uma escolha, é uma obrigação. Você não deve isso só a si, mano, mas também a quem acredita e se sacrificou pelo seu sucesso. Não é uma escolha, mano. No dia em que você nasceu, você assinou o contrato, escrito por outros. Você escreve por si mesmo. Você é obra de Deus. Veja a alegria em seu coração. Eu acredito em você, mano, e todos aqui também. É hora de você acreditar em você. Você deve isso a si mesmo, grandão. Você deve isso a si mesmo. Segundo a previsão, a neve leve nesta manhã e sensação térmica de 14 graus. Orelhas doem, mãos queimam. Eu fico 3 minutos na banheira de gelo antes de cada corrida matinal e mesmo assim não quero estar aqui fora. A questão é que se eu permitir que a oscilação do meu ambiente dite como eu vou aparecer, minha vida vai depender das circunstâncias. E isso é uma existência lamentável. Tudo o que qualquer pessoa realmente quer é um pouco de certeza, mas quase ninguém está disposto a oferecer isso a si mesmo. Este mundo vai fazer de tudo para impedir que você apareça. Eles vão encontrar um jeito toda vez e a vida vai ser muito diferente. Digo que somos recompensados em público pelo que praticamos em particular. Você olha para alguém como Steph Curry e vê esse cara, sabe, arremessando a bola quase do meio da quadra, driblando de lado. Ele se vira sem olhar. Só acena porque sabe que a bola entrou, faz o swish e... A torcida vai à loucura e as pessoas olham para isso e dizem: ele é inacreditável, ele é inacreditável, ele é inacreditável. Ele é o maior arremessador de 3 pontos da história, único. Mas o que eles não percebem é que isso não é um presentinho, certo? Ele arremessa 500 bolas diariamente, sem exceção, há mais de 15 anos. Ele atua profissionalmente há 15 anos, começando antes da faculdade, treinado pelo pai. Considere 3.500 arremessos por semana, 168 mil por ano e 2,52 milhões em 15 anos de NBA. Tudo isso para acertar só 3.600 arremessos. Nem mesmo 1/10 de 1%. O que eu descobri é que uma estratégia é como uma rodovia. Ela nos permite chegar onde queremos o mais rápido possível. Muitas vezes na rodovia nós pegamos saídas, mas toda vez que eu pego uma saída, eu me perco. Toda vez que pego uma saída. Agora estou mais longe do meu sonho do que provavelmente estava quando comecei. Você tem que entender que é o caminho, é o processo passo a passo que nos permite chegar até a árvore. Muitas vezes olhamos para o topo da montanha e esquecemos do fato de que é o primeiro passo. Seu sonho exige milhares de passos na direção certa. Você precisa treinar a si mesmo para se tornar alguém resiliente, que tenha fortaleza, que tenha garra, que possa perseverar, que possa prestar atenção à sua voz de chefe, não à sua voz de reclamação. E que consegue agir em relação às coisas que sabe que vão levá-lo para onde quer ir, mesmo quando não está com vontade. E se você conseguir fazer isso, vai se tornar, entre aspas, mais fácil. Você notará que não ficou mais fácil, e sim que você ficou mais forte. Esta é a sua única chance na vida,
E como você usará seu tempo depende só de você, se é algo que você sempre quis fazer. Mas você não está fazendo porque tem medo de fracassar, então essa é a sua chance de simplesmente fazer mesmo assim. Enfrente esse medo de frente, porque se você fizer isso, então pode trabalhar em direção a algo nessa única vida que você tem, e talvez realmente chegar lá. Você sabe, né? Talvez você não chegue lá, mas pelo menos tentou, e esse é o ponto, certo? Nós temos a capacidade de tentar, temos a capacidade de realmente tentar e possivelmente ter sucesso. Mas a questão é que, se você realmente der o seu máximo e realmente fizer o seu melhor, 9 em cada 10 vezes, você vai ter sucesso, porque você nunca desistiu e trabalhou nisso diariamente. Você realmente se deu a capacidade e a chance de realizar esse seu sonho. E porque você fez isso, você conseguiu, você conquistou tudo, sabe? Imagine uma vida em que você realmente conquistou tudo, em vez de ficar rolando as redes sociais o dia todo. Imagine trabalhar diariamente nos seus sonhos até alcançá-los. Imagine como isso seria incrível e use esse sentimento como motivação para seguir em frente. E todo dia vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas quanto mais você trabalha nisso, quanto mais consistente você for em direção a esse sonho, você vai chegar lá eventualmente, vai levar tempo, sim, mas você vai chegar lá porque nunca desistiu. Meu provérbio chinês favorito é: tudo precisa ser difícil antes de se tornar fácil. Eu acho incrível o que você pode suportar quando não tem escolha. Porque no fim das contas, a vida é difícil. Mas acreditar que deveria ser fácil torna tudo ainda mais difícil. Veja, eu passei a acreditar que o segredo do sucesso é simplesmente não desistir. Que a vida está constantemente te testando. Que vão haver dias em que você não faz as repetições. Vão haver semanas em que você não faz as repetições. Pode até haver meses em que você não faz as repetições. Tudo bem. E as repetições são aquelas ações entediantes e tediosas que você faz todos os dias. E é assim que você alcança um objetivo. O sucesso não depende apenas dos dias em que você faz isso. Acho que são os dias em que você volta após não ter feito. Então, o dia em que o trabalho foi realmente difícil, ou a semana em que você ficou muito doente e não conseguiu fazer as repetições todos os dias, aquelas pequenas coisas tediosas, você não conseguiu sair para caminhar, não conseguiu sentar para escrever. O sucesso é definido pelo dia em que você retorna, pois mostra que não desistiu. Tipo, se for o dia 37, você não comeu do jeito que disse que comeria, você gastou uma quantia ridícula de dinheiro. Mesmo querendo sair das dívidas, se ver o bilhete com sua meta, está tudo certo, ela continua lá. São os dias em que você volta depois de não ter feito. Isso é o que define o sucesso. Como construir confiança com alguém comprovando repetidamente que cumpre o que promete? O que te faz pensar que construir autoconfiança é diferente? Porque se você é o tipo de pessoa que teme o seu eu do futuro, a solução está bem na sua frente. Passe meses e anos construindo as provas de que, quando você diz que vai fazer algo, você cumpre. Não é complicado, só é difícil. Se você sempre falha com suas expectativas, não é surpresa que seu relacionamento consigo mesmo seja incerto. Mas quando você pode olhar para trás, é uma prova inegável de que você é a pessoa que diz ser. Confiar em si mesmo não é tão difícil assim. Uma das coisas principais em atrair as coisas que nós queremos para a nossa vida é ser capaz de sentir como se já as tivéssemos antes de possuí-las. O que realmente queremos na nossa vida, nossos verdadeiros sonhos, nossas verdadeiras ambições, nossos sentimentos, não são coisas. Algo ocorre quando sentimos que temos posse de algo. Começamos a agir de acordo com esse sentimento e, como consequência dessa ação, essas coisas começam a te perseguir. Então, não é uma questão de manifestação. Quando sentimos de uma certa forma, agimos de uma certa forma, e quando não sentimos, não agimos. Dedique mais tempo se presenteando ou simplesmente imagine como seria essa sensação. Sinta como se já tivesse atingido esse objetivo. Acredito que dar a si mesmo as emoções desejadas traz mais saúde, vitalidade, energia, otimismo, crença e confiança ao corpo. Sinta isso esta semana e você vai possuir. As chances de existir outra pessoa como você são de mais de 50 bilhões para 1 em toda a história da humanidade.
Nunca existirão duas pessoas iguais a você. Mesmo que tenham o mesmo rosto ou sangue, serão diferentes. Exatamente, poderiam existir duas pessoas com a mesma visão de mundo, os mesmos talentos, habilidades, capacidades. Poderiam existir duas pessoas exatamente como você. E que cada pessoa nasce com a capacidade de fazer algo notável com a sua vida. O início da grandeza pessoal é quando você se pergunta: que coisa incrível farei com minha vida? Por que estou aqui? Eu tive esta única e preciosa vida que, como você sabe, não é um ensaio para outra coisa. Esta é a verdadeira. Você se pergunta: o que fazer da vida? Por que estou aqui? Quais são meus talentos e habilidades? Reflita sobre sua vida e pergunte: o que você mais gostou de fazer no passado? O que você realizou antes? O que é fácil para você pode ser difícil para outros? Quais são as coisas que indicam que é nisso que você deveria estar focando? Todos os seus talentos e habilidades, seja o que for, encontre-os e depois comprometa-se a se tornar excelente nisso. Diz que as pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram a derrota, conheceram o sofrimento, conheceram a luta, conheceram a perda e encontraram seu caminho para sair das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma preocupação amorosa profunda. Pessoas bonitas não simplesmente acontecem. Você vai se sentir a milhões de quilômetros de distância dos seus sonhos e então vai piscar os olhos e de repente vai estar vivendo eles. Eu só quero que você pense por um segundo. Independentemente de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando agora, só pense em como é bom sentir isso. Quando você realmente conseguir fazer isso, só pense que o dinheiro não é mais um problema. Você faz algo todos os dias que é gratificante e está cercado de pessoas que você ama. Você pode viajar e fazer o que quiser. Ao querer fazer isso, você já não está mais sob influência externa. Você decide como quer viver a sua vida. Você vive sob seus próprios termos e leva uma vida cheia de realização, propósito e amor. Tudo aquilo que você deseja neste momento. Deixe-me te dizer uma coisa: esse dia está no seu futuro e não está tão longe quanto você imagina. Você está quase lá. Meu amigo, eu te prometo, tudo o que você precisa fazer é continuar aparecendo. Não se envergonhe do seu esforço. Os medíocres odeiam a sinceridade e a convicção genuína porque não suportam ser lembrados do que são capazes, mas resistem a realmente tentar. As pessoas tendem a impor aos outros as limitações que têm. Não confunda as inseguranças dos outros com seus limites. É uma palavra que carrega peso, não é? Uma palavra que parece uma corrente nos seus tornozelos, te arrastando de volta para momentos que você gostaria de apagar. Ela sussurra no seu ouvido à noite. Você deveria ter feito melhor, poderia ter se esforçado mais. Por que você não aproveitou aquela chance? O primeiro passo para transformar o arrependimento em determinação é parar de fugir dele, parar de evitá-lo, parar de anestesiá-lo, parar de fingir que ele não existe. Em frente, olhe para isso de frente e diga: sim, eu cometi erros. Sim, eu perdi oportunidades. Sim, eu gostaria de ter feito as coisas de forma diferente. Assumir seu arrependimento não significa se afundar nele, não significa se culpar ou viver no passado. Significa assumir a responsabilidade por isso, reconhecer o que aconteceu sem deixar que isso te controle, porque aqui está a verdade. Todo arrependimento ensina algo. Cada erro, fracasso ou oportunidade perdida traz um ensinamento, mas é preciso estar disposta a aprender. Pergunte-se: por que me arrependo? O que faria diferente se pudesse? O que esse arrependimento mostra sobre meus valores e quem desejo ser? As respostas podem ser desconfortáveis e te obrigar a enfrentar partes de si mesma que gostaria de ignorar, mas são essenciais para o crescimento. Elas refletem quem você está se tornando. Arrependimento sem reflexão é dor desperdiçada. Não desperdice. Depois que você aprende a lição, é hora de agir. O arrependimento é um fogo. Se esse fogo sair do controle, vai te consumir.
Mas se você canalizar esse fogo, se você direcioná-lo, ele pode ser o combustível que te impulsiona a mudar. Deixe o seu arrependimento te lembrar do que está em jogo. Deixe que ele te impulsione a correr os riscos que antes você tinha medo de correr. Essa talvez seja a parte mais difícil, se perdoar, porque o arrependimento geralmente vem acompanhado de culpa, de vergonha, daquela sensação de que você decepcionou a si mesmo ou a outra pessoa. Mas carregar essa culpa não te ajuda em nada. Isso não conserta o passado, não te torna mais forte. Perdoar a si mesmo não significa desculpar o que você fez. Significa reconhecer que você é humano, que você é imperfeito e que está tentando se perdoar. Não porque você está se livrando da responsabilidade, mas porque você merece a chance de seguir em frente sem o peso da vergonha te segurando. Não se estresse diante da adversidade. Faça da adversidade algo que você deseja, uma oportunidade de crescer. Você precisa se acostumar à solidão. Haverá fases em que você trocará de grupo de amigos, e nem sempre será realmente um grupo de amigos. Geralmente você passa de ter amigos a ficar sem nenhum. Você pode conhecer alguém em outro nível que às vezes te apresenta a seus amigos. E se você continuar caminhando e continuar avançando, então esse grupo vai acabar ficando para trás de você. Talvez alguém fique com você, talvez não, e você passará por outro período de solidão. Digo isso porque antes achava que havia algo errado comigo, mas só não entendia o que era. A natureza de ser excepcional significa que você é a exceção, significa que você não é normal, então é normal que pessoas normais te achem anormal se você faz coisas que não são normais. Resiliência é a nossa capacidade de se recuperar. Quero dizer, na definição mais simples, resiliência é a nossa capacidade de se recuperar. Na verdade, isso mostra a nossa capacidade de evitar ser levado tão longe e não precisar retornar de tão longe, pois desenvolvemos nossa resiliência. Para um lugar onde, quando a vida acontece e está acontecendo, a vida vai continuar vindo. Você já passou por algo, está passando por algo ou vai passar por algo, a vida vai continuar vindo. Nossa resiliência ou nossa capacidade de lidar com essas coisas é um músculo, e é um músculo que podemos trabalhar para nos permitir lidar com essas coisas, conforme elas vêm até nós. Quanto mais trabalhamos, melhores ficamos. Na verdade, quanto mais crescemos com as situações, não apenas passamos por elas, mas realmente crescemos com elas em nossas vidas, mais forte fica esse músculo da resiliência. Quando essas coisas acontecem, devemos abraçá-las em vez de nos sentirmos vítimas, pois desenvolvem nossa capacidade para lidar com o futuro. Ao desenvolver minha capacidade, posso começar a enfrentar as coisas. Para as pessoas ao meu redor, posso mostrar como passar por essas situações e realmente crescer com elas. A resiliência é parte importante de quem somos. Quando a desenvolvemos, nos tornamos melhores, mais capazes de lidar com as coisas que vêm até nós e continuamos fazendo o mundo girar. São pequenos ganhos, só isso. E o que separa as pessoas que alcançam seus objetivos daquelas que não alcançam é simples. As pessoas que alcançam seus objetivos entendem o poder de aparecer todos os dias e simplesmente fazer as coisas chatas e tediosas. É aí que a grandeza é construída, está nas coisas que não são divertidas, está nas tarefas que ninguém quer fazer. Essa é a parte que a maioria das pessoas não comenta. Objetivos são entediantes. As pessoas que você admira e tem o que deseja, apenas repetem os exercícios. Se você já viu alguém virar sucesso da noite para o dia, veja a história real dessa pessoa. Eles repetiram os exercícios anonimamente por uma década sem que ninguém notasse. Não existe atalho aqui, ponto final. Vença hoje, aí você acorda amanhã e faz a mesma coisa. Aí você acorda na quarta-feira e repete tudo. Você acorda na quinta e repete tudo. E sabe o que acontece? Aí você cria uma sequência de vitórias. E quando faz isso por tempo suficiente, você está formando novos hábitos, ok? E depois de um tempo, vencer o dia não é difícil, é fácil. Isso se torna automático. E quando você chega ao ponto de vencer todos os dias, e isso é automático, adivinha o que acontece? Vencer se torna quem diabos você é. E quando vencer se torna quem você é, adivinha só, você se torna um vencedor.
Você não se torna lendário por acaso. Você não se torna o seu melhor por acaso. Você não se torna aquela pessoa que foi criada para ser por acaso. Você se torna essa pessoa sendo intencional. Eu digo, sabe de uma coisa? Vou tirar isso deste ano agora. Você deveria dizer, vou tirar isso deste momento. Esta é sua vida. Descubra o que é melhor para você. Mas vou te dizer, tenha uma mente decidida. A maioria das pessoas já decidiu que sabe, já era. A maioria aceita quando seus planos não dão certo, mas você não faz isso. Você vai escolher ser o 1%. Em algum momento ou outro, já agonizou ao tomar uma decisão. Algumas decisões são decisões importantes e também há muitas pequenas decisões que não tomamos. E elas sobrecarregam nossa mente, drenam nossa energia, criam muita ansiedade, nervosismo e tormento mental porque não cuidamos disso. Nós decidimos não decidir o que já é uma decisão. Decidir agir é um grande desafio para todos nós. E há coisas que acontecem conosco ao longo do caminho. Experiências que temos que nos impedem de superar o bloqueio mental de agir, de fazer aquelas coisas que sabemos que deveríamos fazer. Se você não tem o que quer, pare de contar para si mesmo a história de que é porque você não tem dinheiro ao longo do tempo. Isso é besteira, você não se comprometeu. Onde você queima seus barcos, se você quer conquistar a droga da ilha, queime seus malditos barcos e você vai conquistar a ilha. Pessoas prontas para morrer ou vencer geralmente alcançam sucesso. Lute através da dor e saia do outro lado mais forte e mais resistente. E melhor, e livre daquela tempestade, livre da escuridão. Se você simplesmente fizer o que quiser o tempo todo agora, um dos problemas disso é que você vai acabar se metendo em encrenca. As pessoas são autoconscientes e conseguem ver o futuro. Precisamos vincular nossas ações no presente em relação aos nossos futuros eus. Você precisa agir agora para não prejudicar você amanhã, você na próxima semana, você no próximo mês, você em 1 ano, em 5 anos e em 10 anos. Na verdade, é uma comunidade de eus potenciais ao longo do tempo. Você abre mão de caprichos imediatos praticando gratificação adiada, o que pode ser maturidade. Você sacrifica isso porque é um contrato ou pacto consigo mesmo, melhor a médio e longo prazo. Não há vergonha em querer algo, todo este mundo é baseado em querer algo. Você tem que descobrir seu dom, e quando descobrir tem que mergulhar nele, tem que espremer ao máximo, cara, tem que diversificar. A maioria de nós só tem um talento, mas você sabia que isso é tudo o que você precisa? Se você pegar o seu passado e nunca deixar que ele te defina, mas permitir que ele te redefina, tudo isso trabalha para o bem. Você entende que precisava que tudo o que aconteceu com você acontecesse exatamente na ordem em que aconteceu? Para você ser quem é hoje? Você tem ou não tem? Isso pra mim soa como desculpa. Quero dizer, você tem que dar um jeito. Se você realmente tem uma obsessão em resolver, você vai dar um jeito. E cada quebra-cabeça é construído de um jeito diferente. Cada um tem seu próprio quebra-cabeça, cara. Você só precisa montar o seu inteiro. Você fica se perguntando por que outras pessoas são bem-sucedidas? Tipo, quem se importa? Você pode dizer que acha ruim, mas ficar perdendo tempo se perguntando por que alguém é bem-sucedido e odiando isso não adianta nada. Eu não perco tempo me perguntando por que odeio as coisas, ou odiando coisas, ou odiando alguém, ou sentindo inveja. Não confunda bondade com fraqueza. E se você pensar por que esse ditado existe, ele existe por 2 motivos. Porque as pessoas realmente confundem bondade com fraqueza. O outro motivo pelo qual essa frase existe é que estão dizendo: não faça isso, porque é um erro, porque bondade não é fraqueza. Na verdade, a bondade exige força. E quando você tem aquela pessoa que tem essa fortaleza interna, na maioria das vezes, esses caras durões agem assim porque são inseguros em relação a alguma coisa. É isso que está acontecendo. Então, quando as pessoas quando as pessoas são gentis, é porque elas são seguras.
parte meu coração ver pessoas que poderiam ser gênios, super saudáveis, prósperas, fazendo coisas incríveis na comunidade e vivendo vidas maravilhosas, servindo ao mundo, irradiando sua luz para o mundo. E elas estão presas e colocam a culpa nisso. É por causa da minha mãe, do meu pai e do país onde vivo. Só um tanto faz, só um, e é isso. Criamos nossa realidade por meio da mentalidade, do coração, da saúde e da alma. Eu sempre colocava as pessoas muito acima de mim quando eu estava crescendo, tipo, meu Deus, eles precisavam ter muito mais do que eu para chegar lá. E muitos realmente tinham. Mas uma vez que você começa a conviver com os melhores dos melhores, você meio que começa a analisá-los. E percebe que, cara, você é igual a mim, tipo, quem vocês têm, mas tudo o que você fez foi acertar melhor. Você sabe que tem o desejo de conquistar mais, então o que vai ser preciso para você começar a reescrever a história da sua vida? Veja, o problema é que você acreditou nessa narrativa falsa de que está destinado ao fracasso. Porque você vem de uma família fracassada, você vem de uma família de pais divorciados, você vem de uma família de alcoólatras. Classe trabalhadora, nós só devemos ser classe trabalhadora. Não, você não deve, não, você não deve. Você pode ganhar o dinheiro, liberdade e oportunidades que quiser, mas precisa conquistar. Porque eu posso te dizer agora mesmo, cada um de vocês aí tem exatamente o que merece. Você tem que começar a viver sua vida com expectativa. Você tem que começar a esperar grandeza, coisas acontecerem para você para que isso aconteça. Eu odeio o plano B. Todo pensamento que você coloca no plano B, você está tirando agora esse pensamento e essa energia do plano A. Eu nunca, jamais tive um plano B. Isso fez com que eu me comprometesse totalmente a ir e ser um campeão de fisiculturismo. Me comprometi que estarei na América, entrarei no show business e serei protagonista. Não importa o que seja preciso, eu vou fazer o trabalho. Eu vou fazer o trabalho de novo e de novo até conseguir. Você quer suas coisas. É necessário que você assuma a responsabilidade por isso, que você faça acontecer, que você não desista, que você não aceite nenhuma objeção, decepção ou derrota. Pessoalmente, que você continue persistindo, que você não decida que não consegue só porque não consegue ver a luz no fim do túnel, que você perceba isso. Isso faz parte do processo e aqui está algo que você precisa resolver. Repita isso diariamente. Enquanto respirar, lute pelo seu sonho